Quais serão, na sua opinião, os maiores desafios em termos de perfeito. teologia do culto para as Entendi. igrejas pós-pandemia? Vamos lá, quais são os principais desafios? Eu acredito que o principal, assim, o primeiro grande desafio que a gente vai ter é de fazer com que as pessoas voltem para a igreja. Como o Pedro falou aí. Muitos irmãos, e isso é uma coisa muito séria, gente. Muitos irmãos, eles não têm a capacidade teológica e a sensibilidade espiritual de perceber que eles estão fracos na fé. E por que eu digo isso? O culto dominical, eles são doses homeopáticas da graça de Deus que permitem a estabilidade da vida espiritual do crente. Então, o culto no domingo tá para o cristão, assim como a quimioterapia está para o cara que tem câncer. Ele não pode, por exemplo, um cara, por exemplo, que é diabético, ele não pode ir lá no primeiro dia do ano e dizer assim, coloca 4 litros de insulina aqui que eu quero passar o ano inteiro sem vir aqui. Não, ele precisa tomar doses homeopáticas. Então, o culto, ele está para o pecador, assim como a insulina está para o diabético. Então, o pecador, ele precisa ser exposto aos meios de graça periodicamente. Por isso, a necessidade do Santo Dia do Senhor, o domingo. E aí, domingo após domingo, a gente vai lá e a gente está sendo transformado à imagem de Cristo, aquela ideia de que Paulo fala de glória em glória, enfim. Então, os cultos, ele tem esses espaçamentos, a gente entende isso pelo Novo Testamento. É até interessante, né? Paulo, se não me falha a memória, e me desculpa, me salvo engano, mas Paulo acho que está na sua segunda viagem missionária, e ele quer trazer, aqui um parênteses, ele quer trazer alguns benefícios financeiros para os irmãos, uma oferta da Macedônia lá para os irmãos de Jerusalém, e ele quer chegar antes da festa de Pentecostes, se não me falha a memória. E aí ele passa numa cidade, eu acho que é Antioquia, eu realmente não me lembro, mas eu sei que ele passa numa cidade e ele chega num dia de semana. E aí, mesmo Paulo estando com pressa para continuar a viagem e chegar em Jerusalém, Paulo diz o texto que Paulo espera até o primeiro dia da semana para se reunir com os irmãos. Olha a importância. Paulo não podia ter convocado um culto ali? Meu irmão, vamos fazer um culto aqui de terça-feira? Não tem problema, a gente faz aqui rapidinho, eu sirvo a ceia para vocês, mata a saudade de todo mundo, continua a viagem porque eu estou com pressa. Não, mas ele diz que ele espera até o primeiro dia da semana. Então, há uma importância gigantesca nesse espaçamento dos cultos ser todo domingo, periodicamente. Enfim, fecha parênteses. Então, o culto ele é muito importante para a saúde espiritual. E aí vem pandemia. Aí os irmãos não se expõem aos meios de graça. Aí os irmãos assistem aos cultos online. E como todos vocês sabem, o nosso engajamento no culto online não é o mesmo do que no culto presencial. A bênção que vai alcançar lá o sujeito do culto online não é a mesma bênção que está circunscrita aos santos que estão reunidos. O que acontece? O irmão ele vai começar a ter uma decadência espiritual. Só que a maioria dos cristãos não percebe isso, porque isso é muito sutil. E aí ele não percebe, até que um ano depois, lá na frente, o irmão ele vai começar a perceber que ele tá xingando a mulher dele de palavrão, que ele voltou a beber demasiadamente, ele vai começar a perceber que ele não tá pagando os impostos como deveria, ele vai começar a perceber que ele tá praticando coisas que ele já não praticava há muito tempo. Aí, lá, um ano depois, o irmão vai falar assim, uai, que estranho, eu tô tão distante de Deus, né? Aí ele vai começar a lembrar, poxa, faz 6 meses que eu não oro na minha casa, faz 4 meses que eu não faço culto doméstico, faz 3 meses que eu não estudo sistematicamente a escritura. Aí esse irmão, depois de um ano mais ou menos, quando os efeitos nocivos e perniciosos da falta da reunião começarem a aparecer, que ele vai perceber que ele está fraco espiritualmente. E aí a gente que lidar com a teologia, enfim, a gente sabe a importância do culto. Mas a grande maioria dos irmãos só vai perceber isso lá na frente. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho de reconverter o povo da apostasia. Eu acho que essa pandemia, a gente poderia aproveitar esse tempo para um jejum,
de sacramento, a gente poderia aproveitar esse tempo para oração, para lamentação e para aprender lições importantíssimas, mas a gente está desperdiçando ele tentando criar entretenimento para o povo, a fim de que o povo seja convencido de que ele continua igualmente espiritual. E aí a gente vai ter que ter um trabalho gigantesco para reconverter o povo da grande apostasia. É isso que eu acho que vai acontecer.